o judaísmo ao longo da história. Então, nós vamos comentar desde Moshe até o messianismo. Nós vamos dividir nosso estudo em algumas fases. Então, a primeira fase, a fase inicial, vai ser no deserto. Depois, a segunda vão ser as conquistas, o Estado de Israel, depois o declínio religioso, a vinda do Mashiach. Depois nós vamos observar ainda o maior declínio no judaísmo rabínico e, por fim, falaremos sobre o judaísmo messiânico. Bem, a história do judaísmo, alguns podem pensar que, não, ele começou no Éden. Não, na verdade, ele é descrito. Moshe recebeu a incumbência de que fosse registrado na Torá, e o registro da Torá começa no Gan Eden, começa na realidade, com a criação de todas as coisas. Então, esses são os relatos. Mas o judaísmo, como religião, ele tem uma época, uma data bem posterior. Vamos começar com o que aconteceu no deserto. O propósito do Eterno em começar a realmente estabelecer um critério religioso para o povo de Israel começou quando Moshe, filho de uma família que estava cativa no deserto, no Egito, né? Ele, depois de uma certa idade, 40 anos de idade, ele acabou saindo do Egito, se refugiou na região de Midian, e ali ele começou a ter uma vida normal. 40 anos depois de uma vida normal, que ele já tinha se estabelecido, imagino até que depois de 40 anos, tinha até esquecido o que era viver no Egito. Mas no Egito ele deixou lá sua família, seu povo, ele estava inserido em uma nova cultura. Mas quando ele estava ali numa nova cultura, o Deus que havia se manifestado anteriormente a Abraão, que havia se manifestado a Isaac e Jacó, ele chamou Moshe. Ali ele teve o primeiro contato, quando Moshe estava cuidando das ovelhas na região mais árida, e ali ele pôde ver um fogo um arbusto que não consumia o arbusto. Sabemos que um arbusto seco, quando pega fogo, no instantinho ele desaparece. Mas ele viu aquele fogo naquele arbusto e queima, e queima, e queima, e queima, e o arbusto está em pezinho ali, e queima, e continua em pé. Ele chegou para perto para ver o que estava acontecendo. A partir de então, o Eterno começou a falar com ele. Ele passou a conhecer o Deus que havia se manifestado, ele só ouvia falar. Nossos pais, Abraão, Jacó, Isaac, eles tiveram contato com Deus, agora ele teve o contato direto com Deus que ele apenas ouvia falar. E ele recebe uma ordem de voltar ao seu povo para liberá-lo daquela situação. Então, como diz o texto lá em Êxodo, capítulo 4, verso 19, diz assim: disse também o Eterno a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma já morreram. Então ele já podia voltar, ele não tinha mais medo, não precisava ter receio de retornar. Tinham passado 40 anos, mas agora o Eterno começou a dar algumas instruções. O próprio Moshe questionou: mas eu vou lá, vou falar o quê? Com que autoridade? Não, você vai dizer que o Criador enviou você. Mas não sabemos nem o nome. Realmente, em Israel não havia um contexto religioso. O que eles aprenderam é aquilo que sabiam da sua história a respeito de Jacó, mas sequer tinham o nome de um Deus. E sabiam que no Egito tinham vários deuses e todos eles tinham um nome. Os outros povos tinham lá os seus deuses, todos tinham um nome. Mas o Deus de Israel, não. Então você vai dizer simplesmente: eu sou o que sou. Na verdade não tem que dizer o nome. Esse Deus que se revelou a você
vai tirá-los do Egito. Então ele começou a ensinar algumas coisas, o que ele deveria fazer, como deveria fazer, deveria chamar o seu irmão, em função das dificuldades. E com isto, ele começou, fez tudo o que tinha que fazer no Egito. Deus manifestou-se como um Deus vivo, poderoso, um Deus que agia conforme prometeu, tudo o que ele prometeu ele realizava. Isso ele fez e todo mundo pôde ver. Não apenas os hebreus, os egípcios puderam ver, os estrangeiros que estavam no Egito puderam ver. O que aconteceu no Egito foi comentado em outras nações. Tudo que se manifestou ali era simplesmente declaração de que havia realmente um Deus que falou com Moshe. Bem, até aí é a manifestação de Deus na sua glória. Mas ainda não era propriamente a religião. Eles ainda nem tinham um ritual. Israel, o povo de Israel no Egito, eles estavam naquele momento como escravos, eles estavam subordinados à cultura egípcia, influenciados pela cultura egípcia há gerações, não tinham sequer um ritual próprio, porque nada havia sido ensinado até então. Agora, Moisés realmente é reconhecido pelo povo de Israel como realmente aquele que foi enviado, aceitaram a sua liderança, eles saíram do Egito. Ao saírem do Egito, circunstâncias outras levaram com que o povo de Israel, por não ter facilidade em crer, nós vamos analisar, alguns imaginam, será que o povo lá no Egito era religioso? Porque está escrito que o clamor deles chegou diante do Eterno para poder libertá-los. Fica difícil nós analisarmos as ideias que se faz com o registro que nós temos na Torá e ao analisarmos a natureza humana. Afinal de contas, apesar de alguns pensarem diferentes, os judeus são iguais, são seres humanos como todos os outros, né? Eu sei que na história teve gente que pensou que os judeus não fossem nem humanos, né? Mas nós sabemos que são, né? Bem, nesse contexto, então nós vamos ver que o povo de Israel que estava ali no Egito, nem todos eram muito fiéis, não. Não eram. Por quê? A maioria não cria muito, tiveram muita dificuldade de aceitar o que Moisés dizia. Eles, algumas vezes, chegaram a afrontar Moisés, afrontavam o próprio Deus, porque queriam até mesmo voltar para o Egito, estavam com uma tendência de ser pessimistas. Quando os espias voltaram de Canaã, dizendo como é que era a terra que tinha sido prometida, que é boa, é fértil, os frutos são grandes, mas as cidades são enormes, os soldados valentes, muitas armas, gigantes, nós não somos nada, nós vamos perder, nós vamos morrer, vamos voltar para o Egito. E nós vamos observar que o Eterno rejeitou aquela geração toda, tirando Moshe, tirando Arão, tirando sua irmã Miriam, tirando Yehoshua e Caleb, todos os adultos que saíram, todos eles foram reprovados. O Eterno disse, vocês não vão direto, porque se eles andassem direto, uma distância não era tão grande, talvez pouco mais de 600 quilômetros ali de onde estavam até chegar na região de Canaã, talvez um pouco mais de um mês, hoje eles levaram 40 dias, né, para ir voltar, os espias, mas com aquela multidão toda deveriam levar mais de um mês. Mas por causa daquela rebelião, a ordem do Eterno foi, vocês vão ficar circulando pelo deserto por 40 anos. Foram 40 dias que eles levaram, então para cada dia um ano. Então vocês vão circular por aí. E nesse tempo, o Eterno começou a dar instruções a Moshe, para que essas instruções orientassem o modo de vida dos hebreus que estavam saindo do Egito. A partir de agora, eles seriam não somente identificados como descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, não descendentes apenas de Israel,
mas agora eles iam ter uma identidade mais específica, porque agora eles não eram mais aquelas 70 e poucas pessoas que chegaram e se estabeleceram no Egito. Agora eles já eram uma multidão de alguns milhões de pessoas. Então era um número significativo que estava ali no deserto. A partir de então eles teriam que ter uma outra identidade. Esqueçam que vocês viveram no Egito. Durante gerações eles aprenderam a cultura egípcia. Agora vocês vão ter uma identidade própria. Então o Eterno começou a estabelecer as regras de como eles deveriam praticar os cultos ao seu Deus, como eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer, a maneira de se comportar, as características que eles tinham que ter. Então começou-se a moldar aí o que podemos então chamar de religião. Porque religião é o que o homem faz para Deus. Tudo bem que aquela multidão de pessoas, como eu disse, existiam milhões de pessoas, se foram contados 600 mil homens que podiam lutar no exército, então se levarmos isto para esposas, filhos, os velhos que estão fora da idade e as crianças, então tranquilamente nós teríamos alguns milhões de pessoas. Então essas pessoas todas iam ter um comportamento, iam aprender algumas regras de conduta. Mas junto com essas regras de conduta, dos ensinamentos do Eterno através de Moshe, ia subentendido ali que além de cumprir as regras, deveriam ter uma ligação com o seu Deus. E Moshe era o exemplo. Moshe demonstrava que tinha ligação com o seu Deus, com o seu Criador. Ele falava com ele, ouvia ele falar. E algumas outras pessoas demonstravam aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Mais do que simplesmente cumprir os rituais, eles tinham um verdadeiro interesse em obedecer e agradar o seu Deus. Então, entre ser apenas religioso e ter uma espiritualidade, há uma distinção. E o que realmente o Eterno valoriza, muito mais do que a religiosidade, o cumprimento de rituais, é a espiritualidade. E isso eles começaram a aprender. Bem, enquanto estavam no deserto, Moshe começou a receber as doutrinas diretamente do Eterno. E o poder de Deus se manifestou confirmando o chamado, aquilo que ele havia de realizar. Então essa religião foi sendo ensinada ao povo de Israel por 40 anos. Isso aconteceu por texto que nós vemos, que está em Números 32, 13, que diz assim: Assim se acendeu a ira do Eterno contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Eterno. Bem, realmente, eles ficaram 40 anos e morreu toda aquela geração. Quem foram os sobreviventes? Yehoshua e Caleb. De todos aqueles que saíram do Egito com idade de compor o exército, somente eles puderam entrar. Bem, nesse contexto, eles aprenderam o que Moshe queria que eles aprendessem. Já estava tudo escrito, já estava registrado, a Torá já estava com eles, eles tinham as tábuas, e tudo aquilo que o Eterno ordenou que fosse escrito, Moshe registrou e estava com eles. 40 anos passados, agora eles já tinham algo em que pudessem se basear. Estava por escrito, estava orientado e já estavam com prática. Até mesmo Arão, que foi o primeiro sacerdote, obviamente no final desses 40 anos ele também morreu, mas já passou isso para os seus filhos, já tinha os seus netos também sendo treinados como sacerdotes, já existia de fato uma tradição, uma experiência, já existia uma cultura que já estava definida. Depois de 40 anos, a característica do povo de Israel já estava definida,
Já não era mais aquela geração, não era mais aquele povo que saiu do Egito com aquela carga do Egito, tudo ficou para trás. O que tinha agora, 40 anos depois, é um povo que se chamava o povo de Israel, que tinha agora a Torá, tinha agora todas as instruções, eles viviam um dia a dia orientado pelo Eterno. Então, ali eles puderam ter então a sua religião. Então, no deserto, Israel acampa por 40 anos para aprender tudo o que eles tinham que aprender. A outra fase que nós, depois de 40 anos, vamos ver que, sob a orientação de Yehoshua, de Josué, começam as conquistas. Nós sabemos que, antes de chegarem na região de Jericó, Israel, ainda sob a liderança de Moshe, venceu alguns povos, certo? Que quiseram lutar contra eles e eles venceram as batalhas. E isso aí fez com que eles ficassem até mesmo conhecidos. Esse povo nômade que está andando por aí, ele destrói nações, porque o Deus deles dá vitória para eles. E eles ficaram temidos. Bem, como eu disse, o que eles tinham que aprender no contexto religioso, o principal, o básico, eles já tinham. Agora estava para que se cumprisse com eles o que foi prometido. O Eterno prometeu dar a eles a posse daquela região chamada Canaã. Bem, agora Moshe também morreu. Passou a liderança para Yehoshua. E ele agora inicia a sua campanha, está chegando na terra, ainda antes de chegar no Rio Jordão, tiveram algumas conquistas, passaram o Jordão, e para ter posse daquilo que até não tinha prometido, tiveram então uma primeira barreira que foi a cidade de Jericó. Ali houve o início da conquista propriamente dita, um período da conquista do estabelecimento agora, não apenas da nação, a nação já estava ali, mas era uma nação nômade. Agora eles vão ter agora sua terra, vão ser o que nós classificamos hoje em dia como um país, porque além de serem uma nação, tendo uma cultura, tendo uma língua, tendo um governo, tendo leis que estabelecem um povo, agora eles vão ter um território, que aí seria o seu país. Então eles começaram a conquista com Jericó. Jericó já foi uma grande conquista, porque era uma cidade murada, bem defendida, que resistiu a muitos ataques, porque era realmente tinha uma muralha muito grande e tal. Era um local estratégico importante, estava no caminho do povo de Israel e estava na terra prometida ao povo de Israel. E ali o Eterno mostrou que ele estava nisso, e eu posso dizer, o Eterno deu a cidade de Jericó para o povo de Israel. Eles eram um exército, eles tinham as suas armas, já tinham lutado antes, tinham experiência de guerra, mas contra aquela cidade de Jericó, se eles fossem lutar contra ela, seria muito trabalhoso, era uma cidade muito fortificada, e eles levariam muito tempo para ficar ali, mas o Eterno não fez eles perderem tempo. Eles obedeceram a instrução do Eterno, circularam a cidade, fizeram conforme tinham que fazer, e no momento certo, sem que eles sequer precisassem fazer nada além de gritar, as muralhas vieram ao chão, e aquela população da cidade foi exterminada, e eles conquistaram a terra. E dali para frente eles iniciaram um processo de conquistas, começaram a conquistar. Nesse período nós vamos observar que, ainda que o Eterno tinha deixado bem claro para Yehoshua, você vai liderar o povo, você vai levá-los para a terra, porém não deixa eles se esquecerem de tudo aquilo que foi dado através de Moshe. Yehoshua acompanhou toda a vida de Moshe, todos aqueles 40 anos. Yehoshua era jovem quando começou com Moshe,
aprendeu, ele acompanhou tudo, estava junto com Moshe, aprendeu tudo. Então ele pôde orientar o povo, pôde dar apoio para o serviço dos sacerdotes, dos Kohanim, estava perfeitamente motivado a manter o povo obediente às instruções e todos os serviços, mas agora estavam num período de conquista, um período de guerra. Era um período de atividades intensas, de lutas, mortes, e não houve acréscimos, nada que se possa dizer que foi orientado a mais no contexto religioso, não houve incremento religioso. A ênfase agora era cumprir o que foi dito, as conquistas. Sem entrar em tantos detalhes, mas realmente o que eles tinham que fazer. Então Josué comanda a conquista de Canaã. Então, no texto de Josué 1, verso 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Israel recebe a ordem do Eterno para eliminar as nações de Canaã. E diz o texto de Josué 24: E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então a experiência religiosa do povo hebreu não se alterou muito desde a saída do deserto. Continuava tendo facilidade também em desobedecer. É uma coisa curiosa, a natureza humana não muda. Então, as pessoas que saíram do Egito foram, vamos dizer assim, punidas pela sua incredulidade e morreram no deserto. Mas, religiosamente falando, durante todo esse período, ainda que Josué mantivesse o padrão, a característica do povo, de todo aquele serviço, aquela religiosidade, eles tinham um padrão que obrigava-os a ter um comportamento que os diferenciava de outros povos, e realmente os outros povos analisavam, olha, eles têm costumes diferentes. É curioso que em Canaã existiam vários povos. Canaã era uma região muito grande, não existiam ali os países como nós entendemos hoje, as nações, muitas delas eram identificadas mais como uma questão de uma cidade-estado. Uma cidade tinha um rei que governava aqueles que estavam na cidade, muitas vezes muradas, e as terras em volta, aonde tinham a sua subsistência, agricultura, pecuária, cuidavam do seu sustento, e o território não era tão grande, e eram nações. Então, ali em Canaã tinham muitas dessas nações, e algumas bastante fortes, mas ali, cada uma delas foi subjugada. Então, alguns anos se passaram e eles conquistando de território em território. O Eterno mesmo falou, não vai dar tudo de uma vez, para que a terra não fique desolada. A terra tem que ser ocupada aos poucos. Era ocupada, administrada, precisava ser repovoada, e assim depois, e assim foi. Até se cumprir o tempo de Yehoshua, tempo de Josué. Então, nós temos então o período das conquistas. A guerra era inevitável, porque era a única maneira deles conquistarem, e o Eterno também queria eliminar aquelas pessoas, aqueles povos. Então, houve pouca evolução religiosa. Como diz, a prioridade agora era a atividade militar. Mas depois de um certo tempo, eles cansaram, não conquistaram tudo que era para conquistar, resolveram parar, e pararam, eles se estabeleceram. Depois disto, Josué manteve ainda aquele controle, mas Josué morreu. Com a morte de Josué, o povo de Israel ficou sem uma liderança bem definida. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com a religiosidade que existia? Eles tinham um tabernáculo, eles tinham ali todos os objetos com seus significados, tinha a menorá, eles tinham a Torá, eles tinham ali os sacerdotes, todos os Kohanim, descendentes de Arão,
tinham ali os levinos, levitas, que também faziam o seu serviço. Essa parte religiosa estava toda ali. Mas o povo começou a resolver andar pelos seus próprios pés. Começaram a dar atenção aos povos que eles toleraram ficar entre eles, que eles não expulsaram. E sei lá como é que eu vou entender isso, que passava na cabeça das pessoas. Um povo que viu claramente o que eles receberam, porque toda aquela geração que estava agora depois de Josué, todos nasceram no deserto. Não tinha mais ninguém que tivesse saído lá do Egito. Todos eram agora daqueles que conviveram com Moshe todo aquele tempo no deserto, que viram já as últimas orientações dadas por Josué. Eles viram as vitórias que eles tiveram, que foram milagrosas. Com tudo isso, foi só não ter alguém para... está na hora de ir para o serviço lá no tabernáculo. Está na hora de começar a celebrar o Shabat. Está na hora de começar a cumprir as coisas. Vamos celebrar as festas, tem que cumprir isso, celebrar aquilo. Quando de repente não tinha alguém liderando, eles acharam interessante. Esse povinho que sobrou aqui, que nós deixamos, eles têm uns deusezinhos ali, tem um Deus interessante, tem um culto diferente ali. E começaram a aceitar para dentro de Israel cultos a deuses estranhos, aos deuses que existiam em Canaã. E como é que ficou a religiosidade? Não perderam o tabernáculo, estava lá. Os sacerdotes estavam lá. O serviço era feito. Eles mantiveram o serviço de sacrifício dos animais, tudo. Mas o povo permitiu que entrassem esses deuses. E isso desagradou o Eterno. E viu que esse povo aí, sem liderança, bem, acontece que quando eles estavam chegando, antes de entrarem, Moisés levou o povo e em 2 montes que tinham ali, uma parte do povo subiu no monte, outra parte no outro monte, e disseram ali as bênçãos e as maldições. Foi dito bem claro para o povo de Israel: se obedecerem, se cumprirem, se mantiverem em fidelidade, haverá bênção. Não vai faltar alimento, vocês vão ser bastante férteis, vão ter muitos filhos, seus animais também vão crescer bastante, vai tudo ficar bem, vocês vão ter paz, vão ter segurança. Porém, do outro lado, se desobedecerem, se afastarem, então, tudo o contrário. Tudo o contrário, vocês vão diminuir, vocês vão passar fome, vocês vão ser atacados pelos inimigos, vocês vão ter problemas. Isso ficou claro. Mas o que estava acontecendo? Eles começaram a se afastar. A mão do Eterno começou a pesar sobre eles, os povos começaram a atacá-los, e aí foi necessário o Eterno levantar líderes. No caso, entrou no período agora dos juízes. Uma vez o Estado consolidado, Josué morre, inicia o período dos juízes, e lá no livro de Juízes diz assim: e levantou o Eterno juízes que os livraram das mãos de quem os despojavam. Esses juízes, bem, o que faz um juiz? Um juiz, ele julga as coisas baseados numa lei. Então, o que faziam de fato esses juízes? Eles orientavam o povo de Israel de acordo com a Torá. Era justamente o que ele tinha. Então, a orientação, o julgamento era feito pela religião. Então, o povo de Israel era orientado pela lei de Deus. Então, esses juízes que, um após outro, quando morriam o juiz, eles tendiam já a relaxar, daí vinha novamente juízo, então levantava de novo um outro juiz, que os orientava, julgava, mostrava a Torá, havia qualquer questão, eles tiravam as dúvidas baseadas na Torá, e assim foi indo durante um tempo. E eles eram a única nação que era orientada e guiada dessa maneira. E, nesse contexto, o povo de Israel começou a, parece que, enjoar daquele sistema. Funcionava bem.
quando eles eram obedientes, as nações que atacavam eram vencidas, eles eram providos, a terra dava com abundância, fartura de alimentos, eles cresciam em número, estavam bem. Mas parece que aquilo que hoje em dia nós podemos classificar como um regime, talvez seja o melhor regime administrativo de uma nação, que é o que nós chamamos de sistema teocrático. Ou seja, a administração, o governo é por Deus. Ele é muito mais eficiente do que o sistema democrático, qualquer outro sistema. Acha, o melhor sistema para a democracia, o sistema democrático. Será que é mesmo? Tudo bem, tem suas qualidades, mas ele não é perfeito. Não é perfeito. Como nenhum sistema político é perfeito, nenhum. O único que funcionava muito bem em Israel era o sistema teocrático. Por quê? Porque ninguém administra melhor que o nosso Criador. Então Israel, durante um bom tempo, era administrado por Deus. Enquanto Deus administrava o povo de Israel, ia bem. As coisas eram boas. Como eu disse, eles eram providos de tudo e ficavam seguros. As nações tinham medo. Enquanto eles eram abençoados, as nações tinham medo. Exatamente o que lemos na paraxá de hoje de manhã. Então as nações temiam, porque temiam não o povo de Israel em si, mas temiam o Deus do povo de Israel. Porque sabia que contra ele, o grande Egito foi derrotado e nenhuma outra nação pôde ficar de pé. Isso era importante. Mas, por algum motivo, depois de várias gerações, aquele sistema parece que não estava suficiente. Uma coisa curiosa é que, como um grande problema de Israel foi não ter eliminado todas as nações que estavam ali. Então eles começaram a ver que os outros povos tinham reis. Esses reis os representavam. Esses reis tinham lá o palácio, os reis tinham lá toda a corte, eles tinham aquelas pessoas bem vestidas, tinham riquezas, ostentações, tinham exércitos, aquelas coisas organizadas. E parece que o povo de Israel, poxa, nós não temos isso, só temos aqui alguns juízes que tiram as nossas dúvidas, orientam-nos como devemos fazer. Parece que eles não estavam satisfeitos. Queremos ter um rei como as outras nações têm. Isso foi uma coisa que, ainda que a Torá, o que Moshe havia recebido, já existiam instruções referentes aos reis, tudo o que deveria ser, já estava previsto. Os reis vão ser assim, os príncipes têm que agir deste jeito. Tinham regras já para os reis, mas não tinha nenhum rei. Eles eram administrados pela Torá, mas agora o povo queria um rei. Isso, de certa forma, desagradou o Eterno, porque eles estavam querendo depositar a sua confiança num ser humano, e o Eterno já não era a pessoa mais importante para eles. Foi na época do último dos juízes, que foi Samuel, que era também um profeta e era juiz. E Samuel era um homem realmente dedicado ao Eterno. Era um homem que realmente se dedicava a orientar o povo a viver corretamente. Mas ele mesmo, o povo levou o pedido do povo para o Eterno. O Eterno sabia, lógico, o Eterno já sabia todas as coisas, mas demonstrava: esse povo não quer confiar só em mim. Então, eles vão ter, mas eles vão ter também, tem coisas boas em ter um rei, tem coisas ruins também. Então, vocês vão ver o que é que escolheram. Agora, vocês querem, vocês vão ter. Então, nesse período do Estado consolidado, começou com o primeiro rei. Não foi o rei que o Eterno indicou para o povo de Israel. Foi o que o povo escolheu, que foi Shaul. Shaul foi indicado e ungido por Shmuel, não como rei de Israel a princípio. Ele foi indicado e ungido como capitão dos exércitos de Israel. Ele foi escolhido
para liderar o exército para enfrentar agressões. E nesse contexto, ele fez bem. E como ele tinha também um aspecto, uma aparência física que se destacava dos outros, então, segundo alguns arqueólogos, o povo de Israel era um povo de baixa estatura. E Shaul, ele ficava acima, o ombro dele ficava acima da cabeça das pessoas, ele era uma pessoa alta. Então, ele chamou a atenção, esse camarada nos representa. Então, está aí fortão, bonitão, saradão, ele serve para nós. Certo? Ele venceu as batalhas, liderou, tem um histórico, e o povo o escolheu como rei. Ele não estava agora somente como realmente o líder militar, mas agora eles escolheram como rei. O Eterno autorizou, Shmuel o ungiu como rei, mas não era esse que o Eterno tinha escolhido. Por quê? Porque ainda que ele fosse um homem hábil, estratégico para vencer as batalhas, ele não era exatamente um homem fiel ao Eterno. E demonstrou isso a tal ponto em que ele, talvez movido pela questão do poder que o corrompeu, mas ele começou a desobedecer as coisas da Torá. Desobedeceu as instruções do Eterno dadas através de Shmuel, a ponto que o Eterno o rejeitou. E não somente o rejeitou, como o eliminou. E aí ele escolheu, o Eterno escolheu, mandou Shmuel, agora você vai ungir o rei que ele escolheu. E aí vemos entrar a história do rei Davi. Davi assumiu o reino de Israel. E o reino de Israel teve uma característica. Através do governo de Davi, Israel teve o seu apogeu. Estava muito melhor do que tinha sido antes. Porque Davi não somente era o rei que o Eterno escolheu, mas era um homem que já desde jovem, ele se dedicava a adorar a Deus, a conhecer a Deus, a servir e obedecer. E isso foi uma característica que também inspirou o povo. Se o rei fazia, então o povo também, os seus súditos, também faziam. Eles se agradavam. E a estrutura agora do Estado já consolidado passou a ser, ele refletia o seu governo. Durante o período de Davi, todo o período em que Davi reinou, Israel teve grandes vitórias contra vizinhos poderosos. Vizinhos que achavam que era fácil vencer Israel, saíram derrotados, humilhados. Israel cresceu, enriqueceu e, acima de tudo, manteve-se fiel à estrutura da Torá. Davi estimulava e apoiava muito o serviço do tabernáculo. Davi não era Levi. Não era Levi. Pelo contrário, uma tribo que não tinha nada a ver com isto. Era de Judá. Mas ele apoiava plenamente o serviço dos sacerdotes. Ele participava, ele tinha prazer de estar ali. Compôs os salmos, principalmente um salmo onde ele diz que alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Eterno. Então vemos que isso era da natureza dele. Ele compunha poesias, músicas, ele adorava o Eterno. Era um homem tão ligado ao Eterno que realmente isso influenciava o povo. Então o povo facilmente seguia as instruções, o seu exemplo, e frequentavam os serviços, davam valor ao trabalho dos sacerdotes, aos levitas. Eles realmente valorizavam. Mas Davi é um ser humano. Como ser humano, ele também envelheceu. E, tendo envelhecido, chegou uma hora em que ele morreu. Quando ele morreu, ele deixou, então, agora a herança do seu governo para o seu filho, Shlomo. Shlomo foi o que
realmente o Eterno orientou para que assumisse o governo em Israel. Ele era jovem, mas ele também recebeu do Eterno capacitação para governar, e aquilo que ele pediu foi lhe dado. Ele recebeu sabedoria para poder governar. A sabedoria implicava em administrar bem, e realmente ele administrou bem. Durante o reinado de Shlomo, Israel atingiu o máximo, tanto de aspecto territorial. Durante o governo de Shlomo, o território de Israel foi o maior de toda a história. Durante o reino de Shlomo, Israel enriqueceu, ainda que ele não pediu riquezas, o Eterno garantiu para ele: você não pediu riqueza, você pediu sabedoria. Pois bem, você vai ter a sabedoria e ainda vai ter riquezas. Então Israel enriqueceu bastante. Então tinha grande exército, tinha muitas coisas, infraestrutura, administração, foi próspero. Mas Shlomo também era homem. Como ser humano, ficou velho e morreu. A partir daí a coisa começou a ficar bastante estranha no contexto de Israel. Já o seu filho, que assumiu o reino, já não foi sábio e já agiu de uma maneira que provocou até mesmo já a divisão de Israel. O reino foi dividido. Agora tinha o povo chamado Israel, 10 tribos ao norte, e Judá, 2 tribos ao sul. E agora a coisa ficou diferente. Jerusalém ficou em Judá e as outras tribos administradas por outro governo. Agora eram 2 reis. E Israel já não era mais a mesma coisa. Porque Israel, no contexto agora, ou de Judá ou Israel, tiveram muitos reis que não eram fiéis ao Eterno. Quando um rei não fiel ao Eterno governava, ele também afetava o povo. Se o rei não obedecia ao Eterno, o povo também não obedecia. E quando o rei não obedecia ao Eterno, a mão do Eterno pesava sobre Israel e Israel sofria. Depois aparecia um rei que resolveu obedecer. Esse rei que obedecia levava o povo a obedecer, Israel era abençoado. Depois ele morria, vinha outro que não seguia os seus passos. E assim, durante o período em que Israel era agora um Estado consolidado, a questão da religião tinha seus altos e baixos. Todo o contexto que Moshe transmitiu estava ali. Estava tudo escrito, registrado, os serviços eram feitos, não deixou de ser feito, mas o povo, a espiritualidade do povo era muito variável. Num dos momentos que podemos destacar, em que estava numa situação calamitosa em Israel, foi durante o período de um rei que casou-se com uma mulher pagã, que era terrível e influenciava Israel mais do que o próprio rei. Uma tal de Jezabel, né? Essa mulher mandava mais no rei do que o rei mandava. E ela fez com que Israel tivesse a sua parte religiosa terrivelmente afetada. Houve uma catástrofe. Ela chegou ao ponto de perseguir os sacerdotes, impedir o serviço do tabernáculo, ou do templo, já estava construído o templo, e trouxe sacerdotes de deuses pagãos. E segundo o que diz o texto, quando um profeta que se opôs a esse governo, ele ficou sabendo, ele pensou que era sozinho até, porque eram tantas pessoas servindo a esses deuses estranhos, que ele pensou que só tinha ele. Mas eu não, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de um Deus estranho. Só que por uma população de algumas milhões de pessoas, o que é 7.000? 7.000 pessoas fiéis ao Eterno era um número pequeno. O que aconteceu com Israel? Israel estava adorando deuses da terra, deuses pagãos,
Estavam, inclusive, deuses que exigiam sacrifício de seus filhos. Era uma coisa terrível. A religião em Israel estava deteriorada. Os sacerdotes não tinham mais servido, não faziam mais nada. A maioria tinha sido morta. Apenas alguns foram poupados, foram escondidos. O Eterno não ia permitir que acabasse com tudo. Mas até que o juízo de Deus veio sobre Israel. Então nós vemos que enquanto houve esse governo humano, Israel sofreu momentos de altos e baixos. Bem, então nós temos o exemplo de Davi, que foi o início do reinado. Então esse nível religioso variava conforme quem os governava. Agora a nossa próxima fase seria o declínio religioso. Então, durante esse período, se levantaram muitos profetas. Os profetas já não acrescentavam nada à Torá. A Torá já estava definida, já estava escrita, registrada, guardada, copiada, preservada. Mas o que aconteceu é que muitas vezes o povo chegava até a esquecer da Torá. Houve um período de tempo em que nem sequer se lia mais a Torá. Há um texto que nos revela que chegaram para o rei: olha, nós descobrimos o rolo da Torá. E quando começaram a ler aquele rolo da Torá, houve um grande avivamento em Israel. O que dá a entender disto? O texto bíblico não é detalhado, não sei quanto tempo ficou. Mas, sem dúvida, o povo de Israel passou alguns anos sem ter uma leitura da Torá. A Torá estava perdida, esquecida em algum canto. E se a Torá estava esquecida e perdida em algum canto, como é que era a religião em Israel? Podemos imaginar qualquer coisa. Pessoas acreditavam em qualquer coisa, mas não serviam a Deus, não cumpriam, não havia. Foi necessário, encontramos, e começaram a ler, primeiro o rei leu, o rei já foi tocado, nós estamos em perigo. Não cumprir a Torá é uma coisa catastrófica para Israel. Comece a ler para o povo. E começaram a fazer isso, e trouxe um avivamento em Israel. Mas isso teve seus momentos de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, até que aprove o Eterno acabar com isso. E num dos momentos em que estava o nível baixo da religiosidade em Israel, o Eterno permitiu que nações estrangeiras levassem cativos Israel para fora. Agora, primeiramente, nós vemos os 10 tribos do norte, foram levadas pela Síria, não temos mais notícias, desapareceram, foram assimilados. Mas muitos das 10 tribos do norte ainda estavam representadas no sul por causa de Jerusalém. E Jerusalém ficou um tempo a mais, Judá ficou um tempo a mais até a época do rei Nabucodonosor. Nessa época em que eles foram cativos, levados presos para a Babilônia, ali a situação do Estado de Israel ficou uma calamidade. A terra de Israel arrasada, agora sem ter habitantes judeus que pudessem administrá-la. Agora aquela terra era propriedade da Babilônia, só não foram levados para a Babilônia aqueles que não eram interessantes, não eram produtivos, ficando apenas alguns poucos judeus em Israel, mas toda a elite, tanto a elite religiosa, administrativa, todos levados para a Babilônia. Israel ficou abandonada por 70 anos. E como é que ficou essa situação? Nesse contexto agora, a situação foi um declínio. Lá na Babilônia, para que não houvesse o extermínio, o esquecimento completo da Torá, pelo menos o Eterno instruiu e orientou para que eles desenvolvessem as sinagogas. Até então não existiam sinagogas, não da maneira como entendemos sinagogas. Mas na Babilônia, em todo o império posteriormente, não somente Babilônia, também Império Persa e tal,
eles desenvolveram as sinagogas, locais onde a Torá era lida, onde a Torá era comentada, ensinada, e mantinham o povo hebreu em contato com as suas raízes. Mantiveram assim a sua identidade. Porque 70 anos do povo fora da sua terra, sem um rei, sem um governante, sem o templo em Jerusalém, sem o serviço dos sacerdotes, 70 anos acabou com a geração inteira que foi levada para lá. No caso de Daniel, por exemplo, ele foi jovem para lá. 70 anos depois, ele já era um ancião. Já tinha mais de 80 anos. Então, ele era um dos poucos sobreviventes desta época, que tinham um certo nível, uma certa formação, um certo conhecimento, e que manteve contato com o Eterno. Ele que podia manter o seu povo de alguma maneira instruído, orientado. Mas 70 anos depois, toda aquela geração que foi levada cativa de Israel, todos morreram na Babilônia. O povo de Israel que existia naquele período, 70 anos depois, nasceram na Babilônia. Vários povos, regiões do Império Babilônico, tinham esses judeus que agora tinham nascido não mais em Israel. Eram judeus babilônios, judeus e outros povos que faziam parte do Império Babilônio. Mas eles tinham ainda uma identidade que o Eterno fez questão de preservar. Mas eles não eram mais de Israel, não eram mais israelenses. E como foi que eles não perderam a sua identidade? Porque, se pensarmos bem, 70 anos já era para eles terem perdido a sua identidade. Eles estavam agora sob a influência de um país pagão. Se não fosse a presença de Daniel junto com o rei, e que o rei pôde aprender a respeito do Deus de Israel, de alguma maneira, teria sido uma catástrofe. Mas as sinagogas foram importantes. Eles liam a Torá todo Shabat, faziam serviços, ensinavam, e eles reconheceram, uma coisa ficou clara: eles estavam na Babilônia porque tinham pecado contra o seu Deus. E dado o tempo certo, conforme as profecias, Daniel tinha entendido, depois de passados 70 anos, o Eterno inicia o processo de retorno. E eles retornam para Israel, devagarinho. Primeiramente, ele teve que enviar algumas pessoas, alguns personagens importantes, que são Esdras e Neemias. Essas pessoas começaram a restaurar a cidade de Jerusalém, para que o povo pudesse voltar. E uma coisa que é importantíssima: antes de restaurar o palácio do rei, antes de restaurar as casas, a primeira coisa que eles fizeram, primeiramente, para questão de segurança, eles fecharam as brechas do muro. Enquanto estava tudo aberto, qualquer um entrava e saía, a cidade estava completamente, estava em ruínas. Jerusalém estava em ruínas. Agora eles restauraram o muro, fechou o muro. Agora, antes de construir casa, qualquer coisa, o templo. O templo é a coisa mais importante, porque sem o templo não tem o serviço. Sem o serviço, Israel não é Israel. O povo hebreu não é o povo hebreu. Sem o templo, sem o serviço, sem os sacerdotes, não é o povo que foi preparado, aquela nação preparada pelo Eterno. E com isso eles restauraram o templo, e com isso começaram a voltar muitas pessoas. Não voltaram todos os judeus, mas voltou um número suficiente para que Israel fosse novamente ocupado, novamente pudesse se identificar como a terra de Israel. A cultura novamente começou a florescer, mas eram pessoas que até mesmo a sua língua foi influenciada. 70 anos nasceram na Babilônia. Qual é a língua que eles falavam? Não era mais aquele hebraico que falava-se quando eles foram para lá. Até isso influenciou a cultura em Israel, mudou. E eles novamente puderam
Agora, a religião em Israel sofreu algumas coisas. A religião, como toda a cultura humana, ela não é estática, ela já não era mais a mesma desde a época de Josué. Não era mais a mesma nem na época dos juízes. Não era mais a mesma que já na época de Salomão, quando ele fez o templo, já teve mudanças. A religião em si, ela já não era mais a mesma, ela tinha sofrido alterações. E quando o povo de Israel retornou da Babilônia, a coisa também não estava como era antes. Para começar, o próprio templo já não estava mais totalmente equipado. Já faltavam algumas coisas. Alguns dos elementos, como a própria arca, já não retornou. Então, algumas coisas ali estavam diferentes. E até mesmo na estrutura do povo de Israel, havia muitas coisas que estavam alteradas. A questão dos sacerdotes, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, que o tempo não nos permitirá, o tempo voa muito rápido, mas a questão da religião, então, estava em vários aspectos diferentes. Passou um pouco mais de 100 anos que eles estavam ainda subordinados ao Império Persa. Posteriormente, o Império Persa caiu sob o Império Grego. Os gregos venceram os persas, Alexandre chegou até Israel, e depois de Alexandre, Israel sofre mais um baque. Porque os herdeiros de Alexandre, porque Alexandre era um conquistador, mas ele morreu novo, ele não tinha herdeiros, então seus generais... Bem, aí nós temos a nossa celebração do final do ano, né? Então, nós lembramos muito bem o que aconteceu. Os gregos também alteraram a cultura judaica em Israel. Eles queriam acabar com a religião judaica através de Antíoco, mas sempre há um grupo de pessoas fiéis que o Eterno usa, que não permitiu que o intento dos gregos de acabar com a religião mosaica viesse a termo. Então, eles resistiram e, por causa da sua ação corajosa, contra todas as probabilidades, eles eram um povo já massacrado já há gerações, mas eles conseguiram vencer esses dominadores gregos, conseguiram fazer com que o tabernáculo, o templo agora pudesse ser novamente ser utilizado, mas a religião já não era mais a mesma, e muita influência, uma cultura grega enraizou-se entre o povo, e as coisas estavam diferentes, e quando parecia que a coisa ia melhorar, aí o Império Grego perde para o Império Romano. Aí os romanos tomam conta de Israel. E agora, pela força dos romanos, também a sua cultura veio presente, e as coisas estavam diferentes. Até o serviço no templo estava complicado, porque havia muito mais política do que religião. A religião estava sendo realizada, os serviços eram feitos, os sacrifícios eram feitos, e, de qualquer maneira, durante um período de mais de 100 anos, Roma modelou completamente. Israel já não era mais a mesma coisa. A cultura, o povo de Israel, a vida em Israel era diferente do que era séculos antes. Estava muito diferente agora. Agora, vários governantes romanos construíram cidades com características romanas. Jerusalém teve, até mesmo o templo foi reconstruído com uma arquitetura romana. Herodes reconstruiu o templo, mas a arquitetura já não era mais a mesma de Salomão. Era uma arquitetura mais baseada na arquitetura de Roma, e as coisas estavam diferentes. A própria religião estava corrompida. Havia muita politicagem, muitos interesses outros seculares. Haviam já linhas de pensamento diferentes. Já tinha linha dos sacerdotes, que eram os saduceus, e tinha também os fariseus,
E sabemos também que existiram outros grupos, como os essênios, que ficavam na região de Qumran, na região ali próximo do Mar Morto. E havia uns que se achavam mais certos do que os outros, mais obedientes do que os outros, uns como ficavam criticando os outros, e a religião estava meio esfacelada também. Nesse período, foi que finalmente aconteceu algo muito importante. Foi nesse contexto, para poder agora cumprir finalmente o que o Eterno havia falado com Abraão. Quando lá em Gênesis 12, está escrito que o Eterno disse a Abraão que da sua descendência viria aquele que iria abençoar todos os povos. Em ti serão benditas todas as nações. Essa promessa se cumpriu realmente a partir desse período que estava relativamente caótico na religião em Israel. E veio o Mashiach. O Mashiach Yeshua, ele veio num contexto em que Israel precisava voltar para o seu lado mais importante, porque a religião estava sendo cumprida. Os sacerdotes, fossem eles legitimamente Cohen, ou seja, descendentes de Arão, ou não, coisas que aconteceram, pessoas até compravam o título de sacerdote, mas o serviço estava sendo feito. Os animais eram sacrificados, celebrava-se Yom Kippur, as festas normalmente celebrava-se, tudo estava sendo cumprido conforme a instrução da Torá, mas o que estava faltando era a espiritualidade. Yeshua veio ensinar justamente aquilo que estava faltando. Yeshua não veio alterar o serviço dos Kohanim, ele não veio dizer que ele estava fazendo errado, não. Yeshua veio cumprir o propósito eterno e fazer uma grande revolução. As pessoas agora têm que não se preocupar somente em cumprir rituais, têm que se preocupar em se unir com o Eterno, ouvir o Eterno, falar com Ele, ser abençoada por Ele e ter o mais importante, ter garantia de que vão ter vida eterna. Por isso que João disse que o reino de Deus é vindo até nós. Quando veio Yeshua, ele veio fazer essa grande diferença. Ele veio para cumprir o propósito eterno, o mais importante, não era restaurar Israel ainda naquele momento como nação, para ser livre de Roma, mas para que não somente os judeus, mas também os gentios pudessem encontrar o caminho para o reino de Deus. Através de Yeshua, o mundo inteiro ficou conhecendo a Torá. Através de Yeshua, o mundo inteiro ficou conhecendo quem é o Deus de Israel. Através de Yeshua, o mundo inteiro ficou sabendo que existiam os judeus, aquela naçãozinha pequenininha no planeta, mas que influenciou o mundo inteiro. Aí foi a grande diferença, foi a vinda do Mashiach. Então Yeshua inaugura uma era de espiritualidade. Foi que João disse. Então no dia seguinte, João viu Yeshua aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É inaugurada agora a era de entendimento da Torá. Os discípulos de Yeshua, depois da morte de Yeshua, depois que ele cumpriu todo o seu ministério, eles se espalharam pelo mundo. Eles se espalharam pelo mundo inteiro. Começando exatamente conforme temos a leitura no livro de Atos, começando em Jerusalém, foram para a Judeia, Samaria, Shomron, e depois se espalharam por todo o mundo. Eles levaram a mensagem de Yeshua para todas as partes do mundo. Então começa a era de entendimento da Torá, ou seja, as coisas mais profundas da Torá, as coisas que eram realmente importantes. Porém, o que aconteceu com a religião judaica? A religião judaica ficou dividida. Enquanto que Yeshua era o verdadeiro cumpridor da Torá em todos os aspectos, como ele mesmo disse, eu não vim para abolir a Torá, eu vim para cumpri-la. Ele realmente cumpriu a sua essência, ensinou a sua essência,
mostrando quanto, já naquela época de Yeshua, aquela religião mosaica que tinha ido para a Babilônia e que tinha voltado agora para Israel já não era mais a mesma. Ela já tinha sofrido influências humanas. E muitas coisas que eram... A tradição ficou mais importante do que a própria Torá. Muitas coisas que eram decididas ali na tradição ficou mais importante do que o Moshe recebeu. E Moshe recebeu direto do Eterno. Depois que Yeshua veio, os seguidores de Yeshua começaram a levar então esse verdadeiro, essa essência da Torá para as pessoas compreenderem. Só que depois que cumpriu-se algo que Yeshua disse que ia acontecer, que o templo seria destruído, viria abaixo. O templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Com o templo destruído, agora foi destruído de uma maneira como nunca tinha sido antes. A destruição do templo anteriormente teria sido, sim, estrutural, não tinha sido demolido completamente. Tinham roubado todas as coisas que tinham dentro, tal. Então o segundo templo já não tinha toda a glória que tinha o primeiro templo. Então a primeira destruição foi não tão grande. Tiraram as madeiras, o ouro, a prata, levaram tudo, mas a estrutura estava lá. Depois Herodes modificou, acrescentou, modificou, cresceu. Mas agora a ordem foi de demolição. E não ficou uma única pedra no lugar. Até os alicerces foram removidos. E sem o templo, como fica a religião judaica nos moldes tradicionais? Já não podia mais o sacerdote fazer o serviço, ele não poderia apresentar as ofertas, ele não poderia sacrificar os cordeiros diariamente, eles não podiam sacrificar os cordeiros levados por causa do pecado, eles não podiam mais celebrar as festas, não podiam mais celebrar Yom Kippur, não podiam fazer mais nada. Porque na destruição de Jerusalém, uma grande quantidade de judeus morreu. Só os que puderam fugir e tiveram que ir para longe. Jerusalém já não foi mais pisada por judeus durante muito tempo. E agora, como é que ficou a religião? Então, os que seguiam Yeshua, aquele que nós chamamos de messiânicos, eles começaram a levar a mensagem da Torá, que tinha algo mais importante, que era Yeshua, que era o cumprimento total da Torá. Era o cumprimento perfeito. Eles começaram a levar, primeiramente, as comunidades judaicas em volta de Jerusalém, na Judéia, Samaria, e depois tiveram que ir cada vez mais afastados. E foram para as localidades mais afastadas que pudéssemos imaginar das civilizações da época. E Yeshua passou a ser conhecido e a mensagem da Torá conhecida e bem compreendida. Mas a facção daqueles que não reconheceram Yeshua ficou ali ainda sem saber o que fazer. Aqueles rabinos, aqueles líderes, aqueles Kohanim, que não reconheceram que Yeshua era o Mashiach, estavam agora sem ter como executar a sua tradição, a sua religião. Não tem o templo, não tem o altar, não tem nada. Não tem a menorá, não tem nada daquilo que precisa ter no templo. E agora, o que fazer? Se eles tivessem entendido que Yeshua veio para ser a oferta perfeita, eles teriam entendido que não precisava mais do templo. Yeshua cumpriu plenamente o propósito do Eterno. Mas como eles não reconheciam isso, eles não tinham mais como fazer. Levaram anos discutindo como fazer. Mais ou menos em torno do ano 90 da Era Comum, um líder, eles reuniram os rabinos, e o líder, que era o Hanan Ben Zakkai, ele liderou um estudo ali e chegaram à conclusão e taxaram isso, está decretado. Já que não temos mais o templo, não temos o altar, não temos nada, significa que o Eterno não quer mais sacrifício. Até aí ele não estava errado. Por que não quer mais sacrifício? Porque Yeshua cumpriu o sacrifício. Mas eles não reconheciam Yeshua como a oferta perfeita. Então significa, já que não tem o templo, não tem o altar, não tem nada, então é porque o Eterno não quer mais nada.
Então vamos substituir isto por outras coisas. Vamos substituir os sacrifícios, o sangue dos animais, que era importante, por estudo da Torá, por tefilá, fazer as orações, certo? E fazer tzedaká, fazer as boas obras. Quem fizer tudo isso está cumprindo tudo. Mas só que isso já era para ser feito antes. Desde antes, quando ainda tinha o templo, desde a época de Moshe, as pessoas tinham que fazer boas obras, tinham que conhecer a Torá, ler a Torá, certo? E tinham que também orar, fazer tefilá. Isso sempre teve que se fazer. Então, aqui Hanami Zakai definiu, substituiu algo que já existia. Não mudou nada. Só que, a partir daí, a autoridade rabínica começou a ter um peso de alterar o judaísmo. O judaísmo começou a ser modificado. Essa foi uma grande mudança. E com o passar dos anos, as coisas começaram a ficar mais ainda susceptíveis. Há muito tempo que não se tinha mais essas coisas, não tinha mais como fazer, não podemos, não tem altar, como é que vai fazer? E só ler a Torá. E as coisas começaram a entrar. Faltava para eles o mais importante, que diz a Escritura. Faltava o Ruach, a presença de Deus. Que Yeshua disse que ele iria para o Pai e enviaria o Consolador, enviaria o Ruach. E que o Ruach nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia falado. Mas aqueles que rejeitavam Yeshua, como é que iam receber isso? Eles rejeitaram Yeshua, então não poderiam receber a unção do Ruach. E se não tem a presença do Ruach, a inspiração, a unção, eles eram pessoas humanas. A capacidade humana, a interpretação humana, a capacidade de compreensão humana. E como essa capacidade humana é limitada, as coisas começaram a ser modificadas. E os anos se passaram, os séculos se passaram, as circunstâncias mudaram, muitas coisas aconteceram. E o judaísmo sofreu muitas influências. Muitas influências. Não podemos entrar em todos os aspectos, tudo que nós temos mais à frente do que aconteceu, mas enquanto o judaísmo, de certa forma, começou a valorizar muito mais as suas interpretações e tradições, e algumas vezes até aquilo que Yeshua já tinha falado que eles estavam errando, que as tradições tomarem lugar de instruções da Torá, isso começou a ficar cada vez pior. Muitas coisas influenciaram no judaísmo, e de certa forma o judaísmo se afastou da Torá. Podemos dizer que também aconteceu isso com o contexto messiânico, que posteriormente se chamou modelo cristão. Também o cristianismo se afastou da Torá. O que aconteceu em determinada época, no período medieval, um pouco antes, no período antigo, tanto o judaísmo foi para um lado, como o cristianismo para o outro, e a Torá ficou no meio ali. E o que ficou no meio? Ficou no meio para aqueles que buscavam ter comunhão com o seu Deus. Aquele que nós encontramos nas Escrituras como os remanescentes. E entre os remanescentes tinham judeus e tinham gentios, que primavam em se manter no cumprimento das Escrituras, da Torá. E na história o que aconteceu foi isto. Hoje em dia, o que aconteceu é que há um texto que nós encontramos em Lucas 21. Volta. Onde é que está aqui? Judaísmo messiânico. Para frente, mais um. Mais um aí. Nós sabemos que o texto de Romanos 11 ele detalha muito o plano do Eterno. Por que ele permitiu que Israel
mantivesse uma certa característica de perda de identidade na parte religiosa. Culturalmente, Israel se manteve preservado. Culturalmente, o Eterno preservou o povo de Israel porque Deus tem plano com isso. Israel nunca deixou de ser um povo escolhido para o Eterno, mesmo nos momentos em que falharam. E isso é permanente. Isso é permanente, sempre vai ser. Mas Shaul, ele disse no capítulo 11 de Romanos, justamente propósito. Deu uma segurada com o povo de Israel para que os gentios pudessem conhecer a salvação em Yeshua. Mas ele disse, aí está no texto lá de Lucas 21, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Isso já aconteceu, né? Israel, durante muito tempo, foi espalhada em todos os povos. Sabemos que tem judeu desde o Japão até entre os esquimós, tem judeu em tudo quanto é lugar. Tem judeu no Brasil, tem judeu na Argentina, tem judeu no Chile, tem judeu na Guatemala, tem judeu em todos os cantos da terra. Foram espalhados nos 4 cantos da terra. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Desde quando Jerusalém é governada por gentios? Desde o ano 70. Porque até o ano 70, ainda que tivesse governantes romanos, pelo menos quem administrava os judeus eram sacerdotes. Mas a partir do ano 70, os sacerdotes foram expulsos de Jerusalém. Tiveram que sair, então acabou, nem eles governavam mais. Jerusalém ficou totalmente sob o governo de gentios. Com a queda do Império Romano, os muçulmanos tomaram conta daquela região. Com a queda do Império Otomano, posteriormente, os britânicos assumiram o governo daquela região. Isso demorou séculos, desde o ano 70 até o ano de 1967. Só em 1967 é que se cumpriu isso, a plenitude dos gentios. Porque Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpram. O plano do Eterno, está no capítulo 11 de Romanos, diz claramente que ele vai cumprir o seu propósito, mas que depois de um tempo certo, aqueles galhos da oliveira originais que foram cortados para que os gentios fossem enxertados nela, que era Yeshua, os ramos originais sendo reenxertados na sua própria oliveira. E é por isso que, a partir de 1967, quando Jerusalém passou a ter o primeiro prefeito judeu, depois de tantos séculos, é que começou a crescer cada vez mais o número de judeus que passaram a crer em Yeshua. E o movimento moderno, o movimento judaico-messiânico começou a crescer. E agora está crescendo, espalhando pelo mundo, aumentando o seu número. A última notícia que nós temos é que lá em Israel já tem 30 mil judeus messiânicos. Perdi a conta de quantos tem lá nos Estados Unidos. Temos um número enorme na Inglaterra. No mundo inteiro, o número de judeus que passam a crer em Yeshua está aumentando exponencialmente. Por quê? Porque é plano do Eterno. E quem faz com que eles creiam? O Ruach é o Eterno. Não é nenhuma estratégia humana, não é porque alguém resolve fazer. Não. É porque faz parte do propósito eterno. O Eterno está chamando entre os judeus aqueles que vão ser reenxertados na sua própria oliveira. Por que isso vai acontecer? Porque no final das contas, Yeshua vai alcançar os corações mais endurecidos, tanto de judeus como de gentios. Você acha que todo gentio crê em Yeshua com facilidade? Não, só pelo Espírito de Deus. Para que no final, ora vem Senhor Yeshua, para que realmente aquele que veio cumprir toda a Torá alcance todos os corações.